apavorado. Já bebeu sério, cara? Não. Pensei que você era da igreja. Eu jurava que você era da igreja. É, Só vou beber Nossa cenográfica. Senhora da Cerveja. Isso. Cadê o brinde? Vai começar com um brinde? Pode ser. Brinde assim? Saúde, gente. Meu Deus, ó. Eu vim pra escola de samba pra Saúde. tomar uma cerveja, até porque o homenageado, né, o enredo tem a história se entrelaça com a cerveja. E tô aqui com o Gabriel, né, e com o Léo, carnavalesco da Grande Rio. E o nome do enredo é muito grande, vou deixar eles falarem porque eu mesmo vou fazer um trava-língua. Fala pra mim o nome do enredo. Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar. Por isso que a gente tá bebendo aqui, né? Resumindo, Zeca Pagodinho. Como é conhecido, né, intimamente. Fazendo tal qual. Léo e Gabriel, antes da gente fazer o propósito que a gente vai destrinchar esse samba enredo, eu vou fazer umas perguntas para vocês. Né? Falar de Zeca Pagodinho na Grande Rio, esse sentimento de pertencimento e essas cartografias da busca, né? Porque vocês colocam basicamente uma busca pelo Zeca, mas na Grande Rio. Como é que é isso? Bonito isso, né? Cartografias da busca. A gente fala muito em geografia musical também. No fundo é isso, é um mapeamento de alguns territórios físicos e simbólicos, afetivos, importantes no caso do Zeca. Para a história do samba, para a história do pagode, para o pensar dos subúrbios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e, por extensão, pensar a própria Grande Rio. Então, mais uma vez, a gente está viajando por alguns territórios. Já viajou pela Gomeia, depois Gramacho, agora Xerém, pensando essa territorialidade que já está inserida no mapa do samba brasileiro. Esse quintal musical do Zeca, o quintal do Jaqueirão, tão importante para a gente pensar, enfim, o samba, o pagode, o samba de enredo e um modo de vida que pode ser muito mais fraterno e festivo. E vocês estiveram lá em Xerém, como é que foi isso? Pois Andaram de quadriciclo? Andamos um pouquinho. Esses encontros com o Zeca, eles foram muito especiais para a gente entender a relação que ele tem com as próprias músicas, né? Tanto composições dele ou as músicas que ele interpreta, né? E esse dia a dia, né, que ele vive, que é o dia a dia de cuidar das coisas religiosas dele, de cuidar das crianças, de estar presente, da música estar presente na vida dele. Então isso tudo fez a gente entender e colocar sentido naquilo que ele canta, né? Porque ele canta o que ele gosta, de fato. Isso é impressionante. E ele canta aquilo que a gente vê no nosso olhar durante o nosso dia a dia. Quando a gente vai no final de semana no barzinho, são as pequenas coisas que o Zeca vai apresentando na musicalidade dele, né? Por exemplo, a música Shopping Móvel, que é a saída do trem da Central do Brasil até os subúrbios do Rio de Janeiro, com aquela venda, aquela imensidão de pessoas vendendo coisas ali dentro, que é um shopping móvel de fato. Então são essas casualidades do dia a dia que a gente vai apresentar no enredo. E quando a gente conversa com ele, a gente vai trazendo muito disso para dentro do desenvolvimento das fantasias, das alegorias, né? Até as pequenas coisas dele, por exemplo, a quantidade de São Jorges que ele tem, alguns foram reproduzidos no nosso Abre Alas. Então, o dia a dia com o Zeca foi para a gente entender de fato o que a música e as composições dele, né, representam no universo Zeca Pagodinho, né, o Zeca Way of Life, a maneira de se viver, né, como ele fala. E ele é um poeta bastante simples, né, do povo, e encanta todo mundo, né? Não, sim, eu faço essa comparação o tempo todo, né, de pensar ele como o Manuel Barros, por exemplo, que fala das coisas simples do seu quintal, e ele fala das coisas simples da vida, do nosso dia a dia. E Bete Carvalho definiu isso, né, o Zeca como um poeta da vida, isso é lindíssimo. É mais um enredo sobre quintal. Ah, verdade. Mas tem feira. A feira tá... Ele tá se repetindo, Gabriel. E aí? Próximo tem que ser abstração completa. A rua, né? Aqui, eu vou perguntar um negócio que eu tô perguntando para todo mundo, né? A gente vai falar sobre o samba enredo, mas eu queria saber, vocês já tinham um projeto pensado, né, talvez até desenhado antes da escolha do samba enredo. Quando o samba enredo foi escolhido, vocês tiveram que alterar alguma coisa, inserir alguma coisa?
Algumas alterações, elas sempre ocorrem ao longo ali do processo de escolha, de debate, né? A gente sabe o quanto as disputas são momentos importantes para a vida social das escolas de samba, movimentam tantas pessoas. Uma dessas pequenas mudanças se deu em razão talvez do único pedido que o Zeca fez, que era intensificar, inclusive no samba, a presença de Bete Carvalho, da madrinha. Uma figura, uma artista por quem ele tem profunda admiração. Ele fala, se viva ela estivesse, ela estaria desfilando comigo do meu lado. Então a gente inseriu a madrinha no samba. Bacana isso. Então vai ter lá, de alguma forma, a Bete Carvalho materializada visualmente ali, né, na Sapucaí. Vamos destrinchar o samba, então? Vamos. O samba, então, é de autoria do Igor Leal, Arlindinho, Diogo Nogueira, Mingauzinho e Gustavo Clarão. São autores, né, que são compositores e também são músicos. Então é uma autorreferenciação do samba para com o samba. É isso? Sim, também, porque na verdade a gente estava comentando isso, inclusive com o Leonardo Bruno, né, o quanto o samba se referencia, o samba fala do próprio samba, e isso é muito interessante. E eles são compositores tradicionalíssimos já antigos de samba enredo, de samba e pagode. Eu acho que é o que o Zeca fala, a gente valorizar tanto o samba quanto o pagode, que para o Zeca é a mesma coisa, né, numa entrevista que ele deu. A gente entender também dessa relação e valorizar isso no desfile. A nossa intenção é certificar o samba enquanto potência musical, o pagode enquanto potência musical e potência das nossas raízes também. E curioso que dois compositores são representantes de uma linhagem de sambistas, Sim, né? O Diogo, filho de João, e Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, que é o enredo da co-irmã Império Serrano, que vai desfilar imediatamente antes da gente. Então é interessante isso, né? Porque é uma metalinguagem o tempo todo. É Sim. O samba falando dele próprio e dessa memória, que é algo também muito presente na história do Zeca, né? O Zeca tem dezenas de composições em parceria com Arlindo Cruz, é padrinho do Arlindinho, então acaba sendo quase tudo uma família. Tá tudo em casa, né? Tudo em casa. Ó, vou começar a leitura aqui, quando vocês quiserem me interromper, me interrompam, tá? Então, o samba começa assim. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Saí com meu povo a te procurar. Botei minha serva na encruzilhada pra moça da saia rodada e pro homem da capa. Cadê você? Acho que aí já dá uma porque abertura. O enredo da Grande Rio foi baseado nessa ideia de crônica presente na música Zeca, Cadê Você?, que é uma composição do Zeca em parceria com o Jorge Aragão, que narra essa procura, onde o Zeca tá, e vai passeando por diversos lugares até chegar em Xerém. E o enredo vai passeando por diferentes lugares, vai construindo uma geografia muito particular. É um dia mágico que reúne, por exemplo, a Alvorada de São Jorge, as festas de Cosme e Damião e o desfile das escolas de samba. Nessa crônica tão delirante e sinuosa, a Grande Rio sai à procura do Zeca e, no início, na abertura do nosso desfile, que a gente chama de Alvorada da Malandragem, presta reverência a São Jorge e Ogum, que vão aparecer na sequência da letra, e antes de São Jorge, antes, aliás, de Ogum baixar em qualquer gira, quem desce é Exu. Então, há uma referência indireta à vitória do último carnaval. A Grande Rio celebra esse campeonato inédito, que foi conquistado no dia 23 de abril, Sim. São Jorge, Ogum novamente, e deposita a sua serva para moça, claro, e para o homem, né? Zeca tem uma música, só o homem. Então, Exu também é cantado por Zeca Pagodinho. Pois é, e aí faz essa referência, né? Sair com o meu povo a te procurar, a Grande Rio é essa personagem que está procurando o Zeca. Então é como se a Grande Rio saísse com o povo dela, com a comunidade, para procurar Zeca Pagodinho nesse dia mágico que o Léo falou pelo Rio de Janeiro. Bacana. E aí, é a alvorada do seu padroeiro para agradecer ao mensageiro de São Jorge Guerreiro. Tem patuá para proteger e tem mandinga no velho engenho. Acho que já pode... Porque a gente tem, cadê você? A alvorada do seu padroeiro para agradecer ao mensageiro de São Jorge Guerreiro. É justamente essa abertura que o Léo comentou, é a Alvorada da Malandragem, que é o primeiro lugar que a Grande Rio vai com a sua comunidade para procurar o Zeca. Né? Então a gente vai até Quintino, na Alvorada de São Jorge, com essa diversidade imensa de crenças que vão de São Jorge a Ogum, de Ogum a São Jorge, que a gente não consegue especificar.
E a gente coloca isso tudo na abertura, nessa grande alvorada malandragem, né? Por conta do Zeca admirar esses malandros de antigamente, que usavam os medalhões de São Jorge, anel de São Jorge. Isso tudo fez com que ele tivesse essa paixão pelo santo. É uma devoção que passa pela ideia de malandragem. Sim. Então a abertura enfatiza isso, e aí saúda, né, que era o verso que faltou, né, quem tem um santo poderoso que é Ogum, eu tenho. E sempre que o Zeca canta Ogum, ele fala em São Jorge, sempre que ele canta em São Jorge, ele fala em Ogum, porque é uma fé profundamente sincrética nesse aspecto. E a abertura do desfile é esse sincretismo todo, é essa mistura das oferendas de Ogum, do inhame, do né, o cará, dessa iconografia que leva a gente para a linha férrea, com os São Jorge dos altares do Zeca, com as flores vermelhas. Tudo isso vai aparecer misturado, né? O metal e a flor, na abertura do desfile. E esse trecho do samba que foi lido, ele já sintetiza o segundo setor, que a gente aí expande um pouquinho essa visão da religiosidade na obra do Zeca. Cerca de 40% da obra do Zeca, da obra musical dele, cantada, composta, tem como tema a religiosidade. Essa fé que é profundamente sincrética. E aí, né, quando a gente sai a procurar e menciona as mandingas no Velho Engenho, patuá, né, para proteger, tudo isso vai estar no segundo setor do desfile, que tem como centro a música Minha Fé. Muito bacana. E aí a gente vai continuar procurando o Zeca aqui, né? Nas bandas do Irajá, gelada no botequim, assim vou vadiar até no Gurufim. Se tem patota e beije AG1, salve Cosme e Damião do 1. O terceiro setor do desfile procura Zeca pelo Velho Irajá, viajando nas memórias da infância que ele canta na sua obra. Zeca também tem dezenas de músicas que falam sobre a infância, e é essa infância a partir das pequenas coisas. É o chão de caquinho, é o dedo rasgado pela pipa, o olhar para o céu do subúrbio, né? E a busca pelos doces de Cosme e Damião. É a tatuagem que o Zeca carrega no peito, ele é profundamente devoto, tem altares dedicados a Cosme e Damião em todas as suas casas, assim como a São Jorge. Então nessa busca pelas memórias infantis a gente percorre o Velho Irajá e o refrão intensifica isso. Vai ser um momento muito forte do desfile, né, Gats? Tem uma parte que ele fala assim vou vadiar até no Gurufim. Né? O Gurufim é justamente aquele momento que ele fala, né, que vai beber o morto, né, que o nosso familiar fala que vai beber o morto. E isso é muito engraçado porque o Zeca ele conta isso e todo mundo tem esse momento na família, né? Eu sempre lembro que, tipo, quando algum tio meu morria e aí todo mundo falava assim, vamos ali hoje jogar no bicho, guarda o número da cova, né? Ou vamos ali vamos beber o morto, né? E esse é o enredo. Esse é o enredo. E ele trata isso com uma naturalidade, até para desmistificar essa ideia de velório pesado, né, de pessoas que morrem. É muito pela infância dele, de fato, né? Adolescência ali, ele ia aos Gurufins para participar dos sambas. Né? Ele procurava para beber também, né? A gente sabe que os Gurufins de sambistas são regados a cerveja e samba, então onde ele podia estar, ele encontrava um Gurufim para ir. Então, o Gurufim do Paulo da Portela ficou muito famoso. Recentemente houve a celebração de Bete Carvalho, né? Sim. No Circo Voador. Eu fui. Essa faceta da vida sambista de você celebrar a memória de um ente querido, de um sambista ilustre que partiu para o outro plano, é muito presente na obra do Zeca, que cresceu no Irajá, no bairro tem um cemitério lá, e ele brinca, né? Ele fala, todo mundo falava que eu ia beber na porta do cemitério, porque havia essa vida social celebrando a memória de tantas pessoas. O Irajá é um celeiro muito grande, né? Então, o Ney Lopes nasceu no Irajá, a cultura do Boêmios do Irajá, dos blocos de rua, mas isso é na sequência do samba. Aí tem o refrão do meio, né? E que bela quitanda, quitandinha de herê, seu balancê tem quitandinha de herê. A quitanda de herê é um ritual muito bonito, né? Pós-iniciação no candomblé, onde os iniciados eles fazem essa quitanda, essa venda mesmo de frutas, né? A primeira relação ali dos herês iniciados com o dinheiro, com essa troca. Então a gente vai fazer essa mistura, tanto de Cosme e Damião, dessa devoção do Zeca, com a quitanda, né? Que também fala dessa relação dos herês nesse setor e principalmente na segunda alegoria da escola.
Deve ser a cerveja que vai ficar quente, né? Ali, Não, ó, não pode tá dando esquentar. dengue, tá dando dengue. Passei procurando na feira, em Del Castilho e na Tamarineira, e na gafieira, boêmios, malandros, pelos 7 lados, vou te cercando. Um samba que trata de um enredo, que se propõe uma crônica bastante sinuosa, idas, vindas, né, que não é uma biografia linear, nem poderia ser dada a personalidade do homenageado, ele também é profundamente interpretativo e tem as suas idas e vindas. Então esse trecho ele sintetiza 2 setores, o 4º e o 5º setores do desfile. Puxando inclusive o Gurufim, que estava Exatamente. Porque a gente comenta do Gurufim tanto no Irajá, mas ele aparece Volta, né? com mais concretude no nosso 4º setor. Que se chama Raízes Musicais e que passeia por lugares que formaram o Zeca enquanto artista. Que é o caso da Roda da Tamarineira, né, no mítico terreiro do Cacique de Ramos, essa árvore sagrada que foi abençoada por uma menininha do Gantuá, por onde passaram tantos bambas importantes. Um celeiro de invenções sambistas, o tantã, o repique de mão, o banjo. E nesse setor, esse setor das raízes musicais se mistura ao setor crônicas suburbanas, que é esse olhar para os aspectos da vida dos subúrbios do Rio de Janeiro que aparecem com bastante intensidade na obra do Zeca, que é o caso da feira, os 7 lados, né, o jogo do bicho, a fezinha na esquina, o futebol, o botequim, a gafieira, a cerveja, o shopping móvel, que o Gabriel já mencionou, os trens da Central conectando os diversos bairros. o carro do ovo. Talvez seja o setor que as pessoas mais identifiquem com a obra do Zeca, né? Com essa obra de um cronista que está passeando pela cidade, que está narrando essas pequenas, grandes coisas do nosso dia a dia. E são trechos mesclados com, como você falou, com o nosso 4º setor, que fala justamente dessas raízes musicais, os boêmios do Irajá, né, boêmios, malandros, né, o malandro que é símbolo do boêmio de Irajá, e aí faz essa relação, tanto da boemia da cidade com os boêmios do Irajá, que dão origem ao sobrenome Pagodinho, né, ele desfilava na ala do Pagodinho, do Boêmios, e ele fica conhecido como Zeca da ala do Pagodinho, e depois fica como Zeca Pagodinho. Manuel Rosa do Irajá. Gessé, Gessé, fiz um pagode pra madrinha salve ela. Saudei a voz da velha guarda da Portela, e lá na roça vi florir um carnaval. Zeca, levante o copo para o povo brasileiro, te encontrei nesse terreiro, cheirei ao seu quintal. É o último espaço, são os 2 últimos setores, né, que eles também se entremeiam nesses últimos versos, e quando a gente faz essa relação do Gessé, Gessé, fiz um pagode para a madrinha, justamente essa conexão entre os setores, né? O Zeca tinha pedido para a gente inserir mais presença da Beth no samba e também no desfile, mas isso já estaria, lógico, como o Léo falou. Como se a própria Grande Rio fizesse esse pagode, juntasse todo mundo, e aí, como a gente não achou o Zeca durante esse passeio pelo Rio de Janeiro, a gente se atina e fala, bem, acho que ele está em Xerém, né? Só pode estar lá. E aí é quando a Grande Rio toma rumo a Xerém e vamos em direção à Velha Baixada, por isso que aí lá na roça vi florir um carnaval, né? Ele tem a música Moro na Roça, Iaiá, e essa relação dele com esse espaço onde esse espaço de mais tranquilidade, onde ele encontrou uma tranquilidade maior, que é Xerém, né? Ele teve a fama muito repentina ali no meio da década de 80, no início de 90 ele já se muda para Xerém, né? Ele já compra o sítio Xerém. Então você vê que a fama foi muito rápida para ele, né? Ele fez um sucesso muito estrondoso, ele já procura um lugar de descanso, né, no início da carreira. Então são músicas que levam muito a esse acalanto, esse lugar mais tranquilo, esse lugar mais bucólico. Então uma parte da obra do Zeca que muita gente não conhece, que falam justamente desses traços. É um aspecto mais roceiro, Sim. Uma vida rural. E é curioso porque no enredo, essa mudança do Zeca para Xerém é uma mudança coletiva. É uma mudança de milhares, milhões de pessoas que se deslocaram do Nordeste, no caso do samba de roda do Recôncavo, do Vale do Paraíba, de outros territórios do Brasil, para a Baixada Fluminense e para Xerém em específico, que é um conjunto de territórios extremamente potentes em termos de festejos, de celebrações da cultura popular. Então, não é à toa que o Zeca canta Coco do Catolé, que tem uma relação com repentistas,
que está presente na literatura de cordel, que celebra os festejos de boi, né? Boi é uma música linda do Beto Sem Braço que o Zeca gravou. Tudo isso vai aparecer nessa mudança para Xerém, onde Zeca recebe todas as escolas de samba, uma espécie de abraço coletivo para celebrar o samba, a vitória das escolas de samba e também celebrar o centenário da Portela. A mais jovem escola do Grupo Especial, a Grande Rio, saúda a mais antiga, entendendo que é uma vitória coletiva de todo o mundo do samba. Daí, né, o porquê do saudei a voz da velha guarda da Portela. A relação do Zeca com a Portela é mediada pela velha guarda, especialmente pela figura do seu monarca, que é um compositor muito presente na obra do Zeca, por quem ele tem profunda admiração. Ele inclusive seguia o seu monarca de ônibus para ficar perto dele e conversando, tentar extrair uma informação, trocar uma ideia de música. Então, essa voz da velha guarda da Portela é uma voz coletiva de todo mundo do samba e também é a voz do seu monarca. Muito bacana. E aí termina com o refrão principal, né, que é Deixa a vida me levar, onde o samba tem valor, meu candeá encandeou. Sou grande rio carregado de axé, minha gira girou na fé. Uma síntese de tudo, uma celebração, né, um refrão muito para cima, com muita alegria. Deixa a vida me levar, esse verso bastante conhecido da obra do Zeca, ali no começo dos anos 2000, e é um refrão que sintetiza tudo: samba, fé, aspectos muito presentes na vida, na obra do Zeca, que vão estar muito presentes no desfile, né, colando, fazendo uma colagem de caquinhos musicais dele. E essa ideia de valorizar o samba da Baixada Fluminense, né, onde o samba tem valor, Duque de Caxias, Xerém, como um espaço que produz e tem o samba como um modo de vida de fato também, né? Isso é muito interessante da gente pensar. E vocês dois, né, foram uns dos responsáveis aí por trazer o caneco para Caxias, o caneco tão esperado. Como é que tá o coração de vocês dois aí e a responsabilidade? Porque é um peso que fica nas costas, né? De se superar e trazer novamente o caneco. Como é que tá isso de vocês? Bastante felizes, na verdade, né? O campeonato trouxe uma felicidade imensa para a comunidade, para a gente, né? Mal chegamos no especial já conseguimos esse título, então a busca pelo bi é mais intensa. É claro que a gente não pensa em de fato superar o desfile de Exu, que eu acho que foi um acontecimento ali que a avenida toda estava participando, foi algo muito especial. Isso acontece, né? Tem vezes que isso acontece quando o público todo está que é plateia também, né? Quando o público todo está interagindo com o desfile, é algo do momento, isso é o carnaval. Aquilo, né? Todo mundo vivendo. A gente não gosta de pensar em superação, porque entende que cada desfile, cada rito, que também é espetáculo, é único. Então não tem como comparar. E acredito que isso vai surpreender muita gente. Eu acho que a escola vem com um visual bem diferente do último carnaval. Quem visita o barracão sai com essa impressão. Exatamente. E isso eu acho que é muito curioso, porque para nós enquanto artistas é muito legal. O desafio assim, é o que nos anima, é o que faz assim, o processo criativo ser mais intenso, mais vivo. É justamente essa brincadeira, esse desafio. A gente falou que o Zeca tem uma obra marcada, né, por duelos, desafios e tal. Então, para nós enquanto artistas, é muito interessante essa mudança de rota, que é o que o enredo também tem, essa busca por lugares e a busca por linguagens. Por isso que eu acredito que será um desfile que vai surpreender muita gente visualmente. Que quando penso que a gente está indo por um caminho, a gente já pegou o outro e já se perdeu nesse outro caminho também. Busca sempre de algo diferente, inusitado, interessante. Quem visita o barracão sai com essa impressão, poxa, é muito diferente de Exu. E é o que a gente queria, né? Não comparar um desfile com o outro, né, no que compete ao nosso trabalho, aos quesitos visuais e a própria narrativa do enredo. Há muitos pontos de contato, com certeza as pessoas vão identificar o nosso trabalho ali, nas menores e nas maiores coisas, mas ao mesmo tempo há coisas muito diferentes, muito inusitadas, e pra gente isso é muito bom, é o que nos anima. Então é isso, né? Vocês aguardem aí, estejam preparados para buscar Zeca Pagodinho na avenida, né? Assim como eles, assim como nós. A gente está aqui no barracão, a gente deu uma olhada, realmente a estética está muito diferente, a gente não pode falar nada, até porque não é nosso papel, né? Mas aguardem, que é uma escola grande, campeã, óbvio que vai entrar com esse peso, mas eu acho que acima de tudo a Grande Rio vai entrar brincando, né? Porque está celebrando quem ela gosta, quem é dali,
né? E tá do jeito que ela gosta. Então aguardem aí. Boa sorte pra vocês. Obrigado. meninos. Obrigado. Bom carnaval. Bom carnaval pra gente. Obrigado. E que venha tudo de bom aí pra gente que a gente tá precisando, né? Agora festejar, né? Vambora. Vamos lá. Um brinde, gente. Um brinde. Saúde. Saúde.